que o Paulo apresentou muito bem no panorama geral da empresa e do contrato, e eu vou falar um pouco da parte mais operacional mesmo, que a gente já identificou no município de Uruçuí, as principais demandas, que a gente já implementou de ações dentro desses aproximadamente 80 dias de operação que a gente está aqui, para dar um pouco mais também de noção para vocês das ações que a gente já empreendeu aqui. Então aqui vou passar de forma mais rápida, né, um pouco das informações a respeito do município. A gente assumiu o município de Uruçuí com 10 postos em operação e responsáveis pelo abastecimento. Com relação ao episódio da bomba que foi citado, nós recebemos com o posto 4 fora de operação. Foi a primeira ação que a gente fez aqui no município, na primeira semana, nos primeiros dias, que foi justamente esse posto já tinha sido mapeado no período prévio, a gente já tinha adquirido esse equipamento, então a gente já chegou instalando esse equipamento, uma bomba, substituindo e colocando os 10 postos em operação. Então hoje a gente está com os 10 postos de Uruçuí em operação, e logo de entrada no município a gente percebeu a necessidade, em virtude das demandas, de analisar a capacidade produtiva de água do município, que hoje é em torno de 390 metros cúbicos por hora de água que o município de Uruçuí produz. E aí, como muitos bem falaram aqui, o prefeito colocou, o município é um município que vem crescendo de forma rápida e a perspectiva é que cresça muito mais. Então, de certa forma, tinha-se a percepção que essa produção não era suficiente. E dentro do contrato, nós tínhamos um prazo de 1 ano para identificar, realizar os projetos, mas de forma proativa, nós elaboramos um plano de investimento denominado Plano de 100 Dias, que foi justamente atacar os pontos mais críticos dentro do estado do Piauí. E aqui no município de Uruçuí tem um fato importante: nós mapeamos no estado do Piauí a necessidade de perfuração emergencial de 96 poços, focados no BRO-PRO e na antecipação de ações. E o primeiro poço que a gente mobilizou dentro do estado do Piauí foi aqui em Uruçuí, no bairro Bela Vista. Estive lá com o Fernando no mês de junho, firmamos um compromisso de perfuração desse poço, se não me falha a memória, na rua João Holanda Cavalcante, onde estava sendo construído o reservatório, onde a Gespisa já havia identificado a necessidade de perfurar um poço. Na verdade, ela iniciou uma perfuração, mas acabou tendo um problema estrutural e perdeu esse poço. Então, uma vez que a gente já tinha uma área crítica identificada, que era o Bela Vista e entorno, como a área mais crítica do município naquele momento, nós imediatamente já mobilizamos essa perfuração. O objetivo: produzir mais água. Esse foi um dos principais pontos. E como segundo plano, realizar a limpeza dos poços do município. Então, nós tínhamos 10 poços em operação, fizemos a vistoria nos 10, identificamos que 9 precisavam passar por limpeza. Qual o objetivo principal dessa limpeza? Aumentar a produção do poço, como eu vou mostrar ali que de fato já aumentou a produção. E nós entramos com o cronograma, comunicando por meio do Davi, comunicando por meio do afluente às comunidades. A gente tem ciência que é uma melhoria que traz um impacto no momento da realização. Por que eu falo que traz um impacto? Porque para limpar o poço, eu inevitavelmente preciso paralisar ele momentaneamente. Eu preciso retirar o equipamento, preciso limpar o equipamento. E, além de tudo, nós aproveitamos essa parada para fazer um mapeamento mais detalhado, que consiste em filmar o poço. Nós filmamos todos os poços que a gente limpou para validar a saúde estrutural desses poços, porque o poço é enterrado, então a estrutura dele não é visível. Então, nós precisávamos garantir que nós não iríamos perder de forma repentina nenhum desses poços. Então, nós iniciamos o cronograma, tivemos alguns desafios. O prefeito nos solicitou, inclusive, uma interrupção temporária e a gente acatou. Nós fizemos a limpeza de 7 dos 9 poços previstos, deixamos os 2 poços mais relevantes, que é o poço 7 e o poço 5, para o final. E aí, em virtude das demandas, né, e que a gente já vinha operando ali há 23, 24 dias de forma contínua, saindo de um poço para o outro, em média paralisando 2 dias cada poço, ele nos solicitou que fosse feita uma pausa e reprogramasse
com um pouco mais de espaço, esses 2 postos mais relevantes, e a gente acatou, até também para repensar um pouco essa estrutura de entrada, comunicar um pouco melhor, para entrar nesses postos e concluir. Mas realizamos aí, vamos arredondar em 70% do que estava previsto, que foi na limpeza desses postos. Então, dentro do plano de 100 dias, a gente realizou algumas ações importantes dentro do município de Uruçuí, e estamos em andamento com uma ação importante, que é o mapeamento, hoje, geral do fornecimento de água no município. E o que esse mapeamento consiste? Nós temos postos espalhados por toda a área do município. Nós estamos na fase final de implantação desse 11º poço, que é no bairro Bela Vista. O poço já está perfurado. Nós estamos na fase de montagem hidráulica e elétrica e na fase de validação da qualidade. Antes de distribuir água, nós precisamos validar que o poço tem a qualidade para atender os parâmetros de potabilidade necessários. Então, nossa expectativa é que dentro desse mês a gente entregue esse poço interligado à rede, e uma vez interligado, nós vamos fazer novamente o balanço da distribuição do município, de forma simplificada. Saber se dentre essas várias manobras diárias que existem no município, o município de Uruçuí, como vocês colocaram, ele opera com manobras, em alguns momentos do dia, alguns locais têm abastecimento, e basicamente, uma região tem água das 8 às 17 e outra região das 17 até as 8 do dia seguinte. O objetivo é avaliar como essa produção de água que a gente adicionou com o poço novo e com a limpeza dos poços vai impactar no município como um todo, e se nós conseguimos já começar a retirar um pouco desses locais que tem manobra. E dando um exemplo, eu vou aumentar a produção no bairro Bela Vista. O bairro Bela Vista é abastecido por determinados poços. Como eu vou ter um poço dentro do bairro, eu consigo dedicar um poço já existente a abastecer o entorno, bairro Aeroporto, Vaquejada, Malvina, os bairros mais abaixo também, como o bairro Areia, etc., até a própria região do centro. E se tem água sobrando em alguma região, que a gente possa construir algum sistema jogando essa água para outro local que tem carência. Vamos supor que eu tenho um bairro que está sobrando água, com aqueles poços que estão na região, eu posso construir uma adutora jogando para os bairros que têm carência. A gente está fazendo isso que a gente chama de balanço hídrico, que de forma simplificada é qual é a melhor distribuição dessa água que o município produz dentro de toda a área. Tem locais que tem mais água do que precisa, possivelmente, e tem locais que tem menos água do que precisa. Então esse mapeamento está fornecendo justamente isso. A gente está com uma empresa especializada e especialistas fazendo essa modelagem, inclusive avaliando também o status da rede, como foi colocado por todos vocês. O município cresceu de forma exponencial e nós precisamos avaliar se em algum local também vai demandar alguma melhoria do sistema em virtude mesmo da demanda maior de água. Acho que eu acabei explicando toda a parte aqui sem passar nenhum slide, mas vamos em frente. Eu vou falar um pouco da situação dos ativos e mostrar um pouco do que a gente recebeu aqui e como a gente vem atuando. Aí fica mais fácil. Aqui foi o que a gente analisou com relação à criticidade do município. Como vocês podem ver ali, nos 4 pilares que a gente costuma mapear, o município apareceu com 3 pilares como crítico. A parte de energia, transformadores e garantia da continuidade ali. Os postos com capacidade insuficiente, que foi o que eu coloquei, isso foi um risco mapeado também. E a parte das adutoras, que felizmente não está sendo um problema ainda aqui para nós. Nós não temos muito, estamos tendo manutenções de rede, mas não nessas adutoras mapeadas. Estão sendo manutenções em redes de PVC, nas redes de distribuição, e não nas redes principais. E ali foi feita uma identificação da criticidade do município, e de fato a gente tinha ciência do desafio, por isso que a gente antecipou algumas ações, como eu coloquei para você. Aqui trazendo um pouco da situação que a gente recebeu, ali o exemplo dos painéis elétricos num estado bem comprometido, Ali para quem não sabe, traduzindo, é um painel elétrico, ele está num estado bem desgastado, vamos dizer assim, e aquilo ali traz uma insegurança operacional.
um equipamento operando daquela forma, ele vai apresentar mais falhas do que um equipamento novo, instalado de forma adequada. Então, algumas das principais ações foi justamente nesse sentido, garantir maior segurança para a operação, colocar um painel adequado, conferir se o fornecimento de energia para aquele local está adequado, e nesse sentido a gente atuou. Ali, passando mais algumas situações dos estados dos poços que a gente encontrou, os barriletes ali, mais um pouco da parte elétrica, e como a gente atuou já nesses locais, as melhorias iniciais. Então, aqui a gente tem o antes e aqui já tem os padrões que a gente padronizou aqui no município de Uruçuí. Vocês olharem ali, as fotos estão com mapeamento, né? Então, instalação de equipamentos novos, já justamente trazendo mais segurança. Um pouco da logística de caminhões-pipa, né? Como a gente falou, a gente está com ações em andamento, e enquanto as ações estão em andamento, a gente sabe que o caminhão-pipa não é uma solução definitiva, a gente está atuando justamente para mitigar o quanto antes isso e da melhor forma possível. Mas nós aumentamos a disponibilidade, nós estamos no município de Uruçuí com 3 carros-pipa full-time aqui, abastecendo os locais, e aí reforçando a necessidade de acessar os canais para a gente conseguir, de fato, também atingir essas demandas, né? Mas estão atuando no município de forma contínua. Aqui um pouco mais a atuação desses carros-pipa. Aqui a gente iniciou o cronograma também de instalação dos cloradores. Aqui no município de Uruçuí são 10 poços, como eu falei, e nenhum desses poços contava com cloração. Então nós iniciamos a instalação dos cloradores a fim de não só distribuir a água, mas também com a qualidade necessária. Então é um equipamento, esse equipamento compridinho aqui, né? E aí, a partir dele, você retira a tampa e dosa pastilhas de cloro. Uma pastilha que logicamente ela é dimensionada ali para a vazão de água, para a quantidade de água que eu estou produzindo, para eu colocar a quantidade de cloro adequada. Nós estamos ainda com esse cronograma em andamento de instalação desses cloradores. Eu trouxe 2 exemplos ali de locais que estão instalados, que aí já é com foco em atingir o padrão de potabilidade, né? A norma de qualidade da água que está sendo distribuída. Aqui alguns reparos e manutenção, melhorias de rede, que eu vou passar rapidamente. Aqui a situação que foi colocada do posto que a gente recebeu fora de operação, que a gente fez a intervenção. Ali, se vocês olharem, nós assumimos aqui no dia 17, foi um sábado, e a intervenção foi realizada no 4º dia de operação, dia 22. A gente sacou esse equipamento, fez a substituição, colocou o poço em operação. A primeira ação nossa aqui na primeira semana. Aqui eu estou trazendo um pouco da limpeza dos poços. Nós tivemos bastante discussão e alinhamento com o prefeito e bastante trabalho do Davi para a divulgação desse cronograma de limpeza de poços, porque a gente sabia da necessidade, mas sabia também que precisava ser uma coisa bem comunicada, porque, como eu coloquei, durante o período de manutenção a gente teria de fato os poços ali fora de operação. Mas o que é importante mostrar? Aqui, de forma geral, tem todos os poços mapeados ali e tem a vazão que eles tinham antes e depois. Então, antes de limpar, ele estava produzindo 8,7 milhões de litros, depois de limpar, 9,9. A gente ganhou uma produção no município de 50 mil litros por hora a mais, no município de Uruçuí, com a limpeza dos poços. A conclusão foi recente, a gente concluiu esse cronograma no dia 8/8, semana passada. A gente fez a interrupção, né, e vai retomar para limpar os 2 poços mais para frente, aí iremos comunicar e fazer todo o procedimento. Mas é uma ação que foi muito efetiva, aproximadamente 10% de aumento na produção do município de água ali, isso medido, tá? Todos os poços, nós fomos lá com o equipamento de medição de vazão, medimos antes de começar, até para a gente validar a efetividade desse investimento, que não é um serviço barato, não é um serviço fácil de fazer, tem um impacto grande na comunidade, quem sabe, e de fato a gente validou a efetividade do serviço.
E aqui o poço que eu citei, que foi iniciada a perfuração no mês de junho, que a gente está na fase de interligação desse poço. Em resumo, a gente assumiu o município de Uruçuí produzindo 360 metros cúbicos por hora. Com essas duas ações, limpeza dos poços e perfuração do poço novo, que aí não está interligado ainda, a gente vai interligar nesse mês, a gente aumentou 65 metros cúbicos. Ou seja, nós aumentamos cerca de 15% já da produção do município com essas duas ações, como ações emergenciais dentro do plano de 100 dias. Aqui, acredito que boa parte da pauta operacional, né, vai vir por meio das perguntas, né? Eu quis mostrar de forma geral as principais ações operacionais, os principais mapeamentos que a gente fez e os investimentos. Como o Paulo bem colocou, essas limpezas, nós fizemos um investimento de R$150 mil, e o poço até o momento nós investimos R$297 mil. Eu falo até o momento porque a gente ainda vai investir em torno de 60 mil para fazer montagem hidráulica, montagem elétrica e interligar o poço na rede que vai colocar em operação. E aí, além desses investimentos, tem os investimentos menores que eu coloquei, que também são relevantes: instalação de cloração, nós tivemos algumas melhorias de rede, melhoria nos painéis elétricos, e essa logística de pipa que a gente está utilizando durante esse momento até a conclusão das ações definitivas. Vou passar a palavra para o Davi, para ele falar um pouco da nossa estratégia de atendimento, atendimento ao público, a parte de projetos também que a gente desenvolve, e reforçar um pouco um ponto muito importante, que são os canais de comunicação. Nós tivemos uma entrada recente, nós não completamos 3 meses de operação ainda, aproximadamente 75 dias, 80 dias de operação. Então, tem esse desafio, né, de atingir, dos canais de comunicação, atingir de fato toda a população. E esse é um momento que a gente pode divulgar aqui. A gente tem muitas pessoas aqui também que são representantes formais e informais de outras pessoas, que também vão poder ajudar a distribuir essa informação e atingir mais pessoas, né? E obrigado pela atenção até o momento. Cobra choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.